Os povos semitas constituem um importante conjunto de povos da antiguidade que desempenhou papel fundamental na formação da história do Oriente Médio e do Mediterrâneo. O termo semita surgiu a partir de estudos linguísticos realizados nos séculos XVIII e XIX e refere-se principalmente aos povos que falavam línguas pertencentes à família semítica. Entre essas línguas encontram-se o hebraico, o aramaico, o fenício, o acadiano e o árabe. Embora o termo tenha origem linguística, ele também passou a ser utilizado para designar diversos povos que compartilhavam certas características culturais e históricas. Os primeiros povos semitas viveram em regiões áridas e semiáridas do Oriente Médio, especialmente na Península Arábica, na Mesopotâmia e na Síria. Muitos deles praticavam o nomadismo, deslocando-se constantemente em busca de água e pastagens para seus rebanhos. Com o tempo, diversos grupos migraram para áreas mais férteis, onde fundaram cidades, desenvolveram o comércio e construíram importantes civilizações. Entre os mais antigos povos semitas conhecidos estavam os acadianos. Por volta de 2330 a.C., sob a liderança de Sargão de Acádia, eles criaram um dos primeiros impérios da história, dominando vastas áreas da Mesopotâmia. Os acadianos absorveram muitos elementos da cultura suméria, mas difundiram sua própria língua e fortaleceram a organização política da região. O Império Acádio serviu de modelo para diversos estados posteriores. Outro importante povo semita foi o dos Amoritas. Originários de regiões desérticas a oeste da Mesopotâmia, eles migraram para o vale dos rios Tigre e Eufrates e estabeleceram diversos reinos. Entre esses reinos destacou-se a Babilônia. Foi sob uma dinastia amorita que governou o famoso rei Hammurabi, responsável pela criação de um dos mais conhecidos conjuntos de leis da antiguidade, o Código de Hammurabi. Esse código tornou-se célebre por estabelecer punições proporcionais aos delitos, resumidas na expressão olho por olho, dente por dente. Os assírios também pertenciam ao grupo dos povos semitas. Habitaram a região norte da Mesopotâmia e construíram um poderoso império militar. Desenvolveram um exército altamente organizado e utilizaram técnicas avançadas para a época, como armas de ferro, carros de guerra e máquinas de cerco. Entre os séculos IX e VII a.C., o Império Assírio dominou extensas áreas do Oriente Médio. Apesar de sua reputação de crueldade com os povos conquistados, os assírios também contribuíram para a administração, a arquitetura e a preservação do conhecimento. A biblioteca do rei Assurbanipal, por exemplo, reuniu milhares de textos antigos. Os fenícios foram outro importante povo semita. Eles habitavam a faixa litorânea do atual Líbano e não formaram um reino unificado, mas sim um conjunto de cidades independentes, como Tiro, Sidom e Biblos. Sua localização favoreceu o desenvolvimento da navegação e do comércio marítimo. Os fenícios estabeleceram colônias em várias regiões do Mediterrâneo, sendo Cartago a mais famosa delas. Sua maior contribuição cultural foi a criação de um alfabeto fonético simples, composto por poucos sinais que representavam sons. Esse sistema influenciou diretamente os alfabetos grego, latino e diversos outros utilizados até hoje. Os hebreus constituem um dos povos semitas mais conhecidos da história. Sua importância está ligada principalmente ao desenvolvimento do monoteísmo, a crença em um único Deus. Segundo a tradição, os hebreus tiveram origem com Abraão, que teria conduzido seu povo da Mesopotâmia para a terra de Canaã. Ao longo dos séculos, enfrentaram migrações, períodos de escravidão, conquistas e exílios. Reis como Saul, Davi e Salomão governaram importantes fases de sua história. Os textos religiosos produzidos pelos hebreus formaram grande parte do que hoje é conhecido como Antigo Testamento, influenciando profundamente o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Outro povo semita de grande relevância foi o dos arameus. Eles se espalharam por diversas regiões da Síria e da Mesopotâmia, fundando pequenos reinos. Sua principal herança foi a língua aramaica, que se tornou um importante idioma de comunicação em grande parte do Oriente Médio durante muitos séculos. O aramaico foi amplamente utilizado no comércio, na administração e na vida cotidiana de diversos povos da região. Séculos mais tarde, os árabes emergiram como um dos mais influentes povos semitas. Originários da Península Arábica, eles estavam organizados em tribos e praticavam tanto nomadismo quanto atividades comerciais.
No século VII d.C., surgiu o islamismo com os ensinamentos do profeta Maomé. A nova religião unificou muitas tribos árabes e impulsionou uma rápida expansão política e cultural. Em poucas décadas, os árabes construíram um vasto império que se estendia da Península Ibérica até a Ásia Central. Durante esse período, destacaram-se por avanços na matemática, astronomia, medicina, filosofia e literatura. Os povos semitas não formaram uma única civilização nem compartilharam sempre os mesmos costumes ou crenças. Ao longo dos milênios, desenvolveram sociedades diversas, algumas nômades, outras urbanas, algumas politeístas, outras monoteístas. Apesar dessas diferenças, contribuíram decisivamente para a história da humanidade. Criaram impérios, desenvolveram sistemas de escrita, expandiram o comércio, formularam tradições religiosas duradouras e produziram importantes avanços culturais. O legado dos povos semitas permanece presente até os dias atuais. Muitas das religiões mais influentes do mundo têm raízes em tradições semitas. Diversos idiomas modernos descendem das antigas línguas semíticas, e inúmeras contribuições desses povos continuam sendo estudadas por historiadores, arqueólogos e linguistas. Sua trajetória demonstra a enorme importância do Oriente Médio Antigo para a formação das sociedades humanas e para o desenvolvimento da civilização.